Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada, uma conversa muito profunda a respeito da missão na qual Ele colocou os seus dois servos. Novamente, o Senhor falou muito poderosamente nesta noite, e novamente o Senhor Todo-Poderoso, Ele me mostrou os dois profetas do Senhor partindo para fazer a missão do Senhor e preparar as nações. E nós paramos em algum lugar para reabastecer, sim. Então nós aterrissamos em algum lugar para reabastecer e depois de reabastecer, então nós fomos. E quando nós chegamos naquele país parece o Brasil. Então, no reino espiritual, o Senhor agora me mostra o que está aprendendo aquele país. O Senhor finalmente me mostra dentro da dimensão espiritual a condição do país e o que estava aprendendo o país. E aquele país se parece com o Brasil, e eu posso ver as fronteiras do Brasil. O Senhor colocou um muro ao redor das fronteiras, então eu posso ver onde estão as fronteiras do Brasil. E imediatamente eu fui para o Brasil. Os dois megaprofetas do Senhor, um deles na forma gloriosa, aquele na forma gloriosa. Depois que o Senhor nos mostrou, primeiro Ele nos mostrou que estava prendendo a nação. O Senhor nos mostrou um leopardo preto, um leopardo preto, muito preto, até mesmo a face dele. O Senhor mostrou, Ele me disse para prestar atenção à face dele, que era muito preta, muito escura, e com olhos vermelhos, um leopardo, com todas as manchas de um leopardo, e ele é muito feroz. Que onde as suas pernas dianteiras, onde as pernas dianteiras a partir do ombro, onde as pernas dianteiras vêm e se tornam ombro, naquele lugar ele tem duas asas. Ele tem duas asas e ele bateu. O Senhor me faz vê-lo levantando as suas asas e tentando bater as asas. E ele estava ciente de que nós havíamos entrado na nação. Ele estava ciente de que nós entramos na nação do Brasil. Novamente, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo de uma forma muito tremenda, de uma forma muito séria e muito poderosa, a respeito da missão que nós temos adiante de nós aqui, o trabalho que nós devemos fazer através das nações, e neste caso, nós fomos para a missão. Quando eu parti para a missão do Senhor, nós fomos reabastecer em algum lugar, então nós paramos e aterrissamos em algum lugar para reabastecer. E então, quando reabasteceu, nós entramos e fomos para aquele destino aonde o Senhor havia nos enviado. E quando nós entramos lá, então o Senhor me mostrou a condição espiritual da nação e o que está aprendendo a nação. E enquanto nós estávamos de pé lá, eu posso ver o segundo profeta na forma gloriosa, no corpo glorioso. E naquele tempo, o Senhor nos mostra o leopardo, um leopardo muito preto que está amarrando a nação. E o leopardo estava ciente de que nós havíamos chegado no país. E ele é um leopardo muito preto, com as manchas de um leopardo. E então o Senhor me pede para prestar atenção na sua face escura e preta. E quando eu olhei para a face preta e escura dele, então ao mesmo tempo eu vi os olhos vermelhos dele. E esta nação me parece ser o Brasil. E o leopardo estava ciente de que nós havíamos chegado na nação, que eu havia entrado na nação, que eu havia chegado no país. E então, a instrução do Senhor por vós, primeiro de tudo, o Senhor me assegurou que eu pudesse ver as asas dele. Quando ele levantou as suas asas verticalmente, então ele
voltou as asas para trás, e eu vi que as asas estão conectadas onde o ombro está, uma conexão com as patas dianteiras. Então ele levantou as asas de leopardo. Você pode imaginar que terrível visão, que terrível conversa. Um leopardo preto com asas? Você pode imaginar isto. Então, a voz do Senhor diz: ataca-o e golpeia-o. E então, imediatamente, eu estava na forma gloriosa, significado aquele na forma gloriosa. Então, eu cheguei muito perto dele para golpeá-lo, e ele percebeu que eu iria atacá-lo, então ele saiu. Ele partiu, porque eu não pensei que as asas eram tão poderosas, porque elas eram pequenas, não muito grandes. As asas eram asas que nem mesmo cobriam. Se você deitasse elas nas costas, não alcançariam nem a metade das costas dele. Então, eu não pensei que estas asas fossem tão poderosas a ponto de fazê-lo fugir rapidamente. Então, quando eu avancei, o Senhor me instruiu que eu deveria ir e golpeá-lo, e ele me deu uma espada, então eu iria rasgá-lo. Quando eu avancei em direção a ele, então ele partiu. Ele partiu pela casa, uma casa lá, ele saiu daquela casa e ele surgiu tão rapidamente e me chocou. Eu não sabia que aquelas asas eram tão poderosas. Aquelas asas são muito poderosas. Ele fugiu tão rapidamente e ele voou sobre o muro. Lembre-se que o Senhor me mostrou as fronteiras do país do Brasil. Tem um muro. Ele colocou um muro ao redor da fronteira do Brasil, para que eu possa entender que aqui é a fronteira. Então, este leopardo negro, ele fugiu e passou através do muro e foi para outro país. Então, há trabalho e há guerra à frente de nós aqui. O Senhor está dizendo que haverá guerra. Ele vai me levar diretamente contra o inimigo que devorou as nações. E é inacreditável, porque ele amarrou a Europa, ele amarrou a Ásia, ele amarrou a América Latina, Estados Unidos muito grande, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, todos os lugares, e na África está tornando-se grande. Então, o Senhor está dizendo que haverá uma guerra. Ele está me levantando em um outro nível para atacar o inimigo. Mas ele foge, então ele está ciente, ele sabe quem chegou. Ele foge, somente que eu fiquei chocado pela velocidade, assim, muito rápido. As asas bateram um pouco nas paredes daquela casa, a parede do canto. Então ele passou por cima da parede. As asas atingiram um pouco o beiral daquela casa, e então ele foi por cima do muro daquele país. O muro significando as fronteiras do país. Então, isto é sério. Novamente, nós estamos partindo para uma missão, então nós tivemos que aterrissar e reabastecer em algum lugar. E quando nós chegamos lá, o Senhor me mostrou o inimigo que está amarrando a nação. Este é o próprio Satanás. Então, o inimigo estava ciente que nós havíamos chegado. Então, a voz do Senhor disse: ataca-o. Então eu me vi a mim mesmo no corpo glorioso com uma espada indo para cortar as costas dele. Então ele escapou. Eu não pensei que as asas o empurrassem tão rapidamente. E então ele foi quase que em altíssima velocidade e desapareceu. Então isto significa que ele vai saber. Mas as maiores e boas novas desta conversa é que ele vai soltar as suas garras que estavam sobre a nação. Em outras palavras, ele vai fugir, o que significa que nós precisamos chegar a cada país para que possamos libertar aquele povo, para que eles possam se preparar para a vinda do Messias da forma como quem está. Quero dizer, aqueles que se submetem à voz do Senhor. Então, esta é a mensagem de que o Messias está vindo e que há trabalho lá fora, há tremendo trabalho. Até mesmo ver um leopardo preto se parecendo com uma
pantera, com todas as manchas de uma pantera com asas. Quero dizer, isso é tremendo. Nós nos lembramos lá atrás, quando no livro de Daniel, ele estava se referindo a Alexandre o Grande, aquele que veio da Grécia, que foi rápido em conquistar, mas você vê agora as mesmas táticas estão sendo usadas aqui pelo inimigo, a rapidez para conquistar todas as nações, mas o que é mais importante é que ele consegue entender quem veio e com que poder, e quando eu me movi no corpo glorioso para ir golpeá-lo, literalmente cortá-lo, sateá-lo, então ele rapidamente fugiu. Estas são as grandes notícias, que ele foge porque o tempo dele ainda não chegou, o tempo para ele ser destruído, destruição, o tempo para ele ser destruído ainda não chegou, mas o mais importante é que ele solta as garras. Eu pude expulsá-lo para que a nação agora possa se preparar para a vinda do Messias, Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, o Messias está vindo. Obrigado. Bem, povo abençoado, novamente o Senhor Todo-Poderoso, nesta noite passada, Ele falou comigo a respeito das missões do Senhor que estão adiante de nós aqui, e naquela missão nós partimos para ir para a missão de Yahweh, e nós tivemos que reabastecer em algum lugar, então aterrissamos em algum lugar, e eu vi o caminhão de combustível vindo para reabastecer, se aproximando do avião para reabastecer, e o Senhor disse, veja, isto é altamente inflamável, isto é combustível de avião. E então, depois disso, então partimos, nós decolamos e fomos para o destino, para a missão do Senhor. E naquele país, o Senhor me mostra muros. O Senhor me mostra as fronteiras do país, colocando um muro ao redor do país. Este país deve ser o Brasil. E quando nós estávamos lá, então o Senhor me mostrou o que está amarrando-os, o que tem causado esta catástrofe de pecado na terra. Então, o Senhor me mostra o que está aprisionando a nação para estar naquela forma de devastação espiritual. E então eu vi o leopardo, o Senhor me mostrou o leopardo, e eu sei que a tradutora Swahili veio e disse, é como leopardo? Não, de forma nenhuma. Eu vi um leopardo e ele tem duas asas, um leopardo muito preto com as manchas de um leopardo, e ele tem duas asas. E o Senhor chamou a atenção e pediu para eu prestar atenção na face dele totalmente preta, inacreditável, e eu vi os olhos vermelhos dele e a face escura e preta, e as asas dele são presas, estão colocadas nos ombros, onde a perna dianteira chega lá em cima. Então ele esticou, ele estendeu as suas asas um pouco para que eu pudesse ver que ele tem asas. Então depois disso, quando o Senhor diz, ataca-o e golpeia-o, então na forma gloriosa eu tinha uma espada do céu, e a minha intenção era cortá-lo das costas em dois pedaços. Então eu me movi tão rapidamente como um flash, então ele partiu. Ele desapareceu assim, ele partiu. Eu não pensei que as asas o empurrassem tão rapidamente, eu fiquei chocado. As asas o moveram muito rapidamente, ele bateu um pouco no canto da casa que estava perto, e ele bateu também um pouco o seu pé no muro agora, que era a fronteira do país, e então ele partiu, então ele passou por cima e foi para outro país. Então, daquela forma, ele liberou as suas garras sobre aquele país, e agora o país pôde se preparar para a vinda do Messias. Então, a próxima parte da conversa agora é o avivamento que rompe naquele país, quando eu vejo agora aleijados levantando e andando, reuniões de avivamento acontecendo. Eu vejo esta aleijada em particular, é uma menina, ela é uma menina, ela aprende a equilibrar, ela me parece mais aleijada da perna direita, da mão direita, que também é aleijada, ela aprende a equilibrar, e ela está andando entre as cadeiras, aprendendo a equilibrar. Isso significa que é um grande avivamento vindo das nações.
E o Senhor me faz saber que o inimigo estava totalmente consciente de quem estava vindo à nação e quanto poder ele tem. É por isso que ele fugiu. Então, isto significa que o Senhor vai libertar as nações. Estas são grandes notícias. O Senhor me mostrou que está vindo, o avivamento que está vindo, e a sua soberania e a sua extrema autoridade e poder sobre o diabo. Que o diabo não tem poder. Esta é a maior notícia que veio desta conversa que aconteceu nesta noite, que o diabo talvez possa fazer as suas coisas, o que quer que seja, mas ele não tem poder. Quando o Senhor agora vem para libertar o seu povo, o Senhor vai libertar o seu povo e o inimigo vai fugir. Não o Senhor, o inimigo vai fugir. Não os profetas do Senhor, mas é o inimigo que vai fugir. Então, esta é a maior notícia que veio disto. Então, a próxima parte, agora eu vejo o avivamento. Esta menina aleijada levanta e sai andando. Eu sei que o avivamento, como eu anunciei, vai começar no Quênia. Aleijados vão começar a andar enquanto vamos para o Brasil e para as outras nações, Burundi. E então haverá aleijados que vão andar, até mesmo aqui vão andar. Esta é a maior notícia da missão do Senhor que está vindo às nações. E você sabe que porque este é o epicentro onde tudo começou, então ainda que nós vamos sustentar o avivamento, os aleijados vão andar aqui, mas o mais importante é que nas nações para onde nós estamos indo, depois que o inimigo for expulso por este que está falando com vocês, então agora o Senhor vai abrir o avivamento. Então você pode dizer muito bem que o Senhor vai tomar a vitória quando ele enviar os seus servos àquelas nações. E é por isso que nesta conversa, por estes últimos 3 dias, a mensagem é vá, vai, vai, porque ele gritou por voz desde o céu, vai, 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 vá para a missão, vai. E eu já me vi a mim mesmo empacotando, indo até mesmo esta noite, hoje, empacotando, indo, e nesta noite reabastecendo em algum lugar, indo e então entrando em guerra. Em outras palavras, ele está nos levando face a face contra o inimigo vai fugir. Parece que o inimigo entendeu quem havia entrado na nação. Então, esta é a conversa que o Senhor falou a respeito da vinda do Messias, que há um grande avivamento vindo, e este avivamento vai preparar as nações, todas as nações que vão receber a chance para se preparar para serem santos e justos para a gloriosa vinda do Messias. Obrigado. Bem, um povo abençoado novamente nesta mesma conversa que o Senhor tem tido comigo nesta noite, a conversa do avivamento vindo às nações e também a conversa das nações recebendo a oportunidade de se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Agora, eu não quero que vocês percam de vista o fato de que, quando o Senhor me trouxe para aquele leopardo para expulsar o diabo, até aquela nação para expulsar o diabo, eu peguei a espada de Deus para ir e fatiá-lo em 2, cortá-lo em 2 pelas costas, cortá-lo em 2, aquele tipo de ira, fúria do Senhor. Não perca de vista o fato de que quando ele fugiu, muitas pessoas correram. Eu não quero que vocês deixem de saber disso. Muitas pessoas fugiram buscando abrigo para se esconder. Muitas pessoas correram para se esconder. Então, não perca de vista o fato de que houve um confronto, uma batalha. Quando eu estava pronto para golpeá-lo, então ele escapou. E eu achei que não houve um confronto. Eu achei que eu estava simplesmente indo para cortá-lo. Mas quando ele estava fugindo, as pessoas também estavam fugindo. Muitas pessoas correram para se esconder. Muitas pessoas se escondendo. Se escondendo enquanto ele fugiu.
ele partiu. Então haverá muito pânico. E é por isso que para as nações para onde eu estou indo, especialmente o Brasil, como eu conheço de lá, o que eu preciso de vocês é 1 bilhão% de submissão. 1 bilhão, bi. 1 bilhão e 1 trilhão, trilhão. 1 bilhão% de submissão e 1 trilhão% de obediência a tudo que eu disser. Porque eu venho debaixo de rígidas instruções do céu, do próprio Senhor Yahweh, para batalhar. Uma séria batalha. Então eu vou precisar 1 bilhão% de submissão e 1 trilhão% de obediência, porque há uma obra que eu quero fazer lá. E há muitos outros países ao qual eu irei. E se vocês têm a sua própria opinião, não, as suas próprias opiniões, a sua própria mentalidade, isso é diferente. Eu vou deixar vocês e vocês fazem suas próprias coisas. Eu estou ocupado, eu não tenho tempo para vocês. Eu tenho tempo para nações que estão definitivamente em necessidade de serem libertos, de ver o avivamento do tempo do fim, como Quênia tem visto, de se preparar deliberadamente para a gloriosa vinda do Messias. E vocês verem este nível de avivamento, vocês veem que o Quênia se submeteu totalmente. Veja o tipo de avivamento maior na história da Bíblia, na história da Terra. É isso que eu estou vindo para fazer no seu país. Então, eu preciso total 1 bilhão% de obediência para que eu possa reorganizar tudo e 1 trilhão, quero dizer 1 bilhão% de submissão, 1 trilhão% de obediência. Porque eu venho para fazer batalha, eu tenho uma grande missão e eu tenho muitas outras nações esperando. Houve uma grande correria. As pessoas correndo para se esconder. E eu não quero que vocês percam isso de vista. Eu quero mencionar isso. Eu não quero que vocês não saibam disso. Então será inacreditável. Nós estaremos vindo com poder. O poder de Yahweh. Então eu preciso que todos estejam debaixo da submissão e obediência para que eu possa fazer isso. Para o Senhor. Mas para as nações que têm a sua própria mente. Não, isso é com vocês. Vocês podem fazer as suas coisas. Eu não tenho tempo para vocês. Eu estou falando a respeito de nações que são totalmente obedientes. Obrigado. E finalmente, povo abençoado, novamente, vai ser um confronto e haverá terremotos também, vai ser um confronto muito massivo. Eu vi que haverá envolvimento de terremotos também quando os profetas de Yahweh entrarão em um lugar e aquele confronto acontece e haverá terremotos severos e muito aterrorizantes terremotos, muito severos. Será um momento muito sério, exigindo 1 bilhão% de submissão e 1 trilhão% de obediência, para que eu possa fazê-lo, para o Senhor. Eu estou pronto para fazê-lo, mas haverá necessidade de todos aqueles que estarão trabalhando ao meu redor se submetam totalmente, extremamente totalmente, porque haverá terremotos, haverá um sério confronto. O Messias está vindo. Obrigado.